amigo corredor. Fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, nós estamos aqui para falar de algo que é comum, inerente ao ser humano, hábitos. E, claro, corredor é gente. E se é gente, tem hábitos também. Supostamente, o corredor está em uma categoria diferente quando se trata de hábitos, né? Supostamente, ou na teoria, a gente deveria ter hábitos saudáveis naturalmente, já que quem busca a corrida está buscando, de alguma forma, melhorar a saúde. Contudo, nem sempre é assim. A gente, às vezes, o que a gente fala, o que a gente curte no Instagram, o que a gente diz, não, era muito bom que todo corredor fizesse isso, a gente não faz. Meu velho, tem muita gente que acha que correr é apenas colocar o tênis do pé e correr. Mas não, criar hábitos de corredor também pode lá ser parte fundamental, até na construção de uma mente focada, manter o foco e ajudar a ficar longe de lesões ou do sedentarismo. Promover uma evolução constante é o ideal. E isso envolve disciplina, envolve treinamento de corrida, uma série de fatores e, claro, hábitos. O que a gente tem de hábitos aí que pode ajudar a essa evolução, a esse nosso hobby, a esse nosso interesse de continuar correndo? Existem vários. Vou começar até com o Lidiane. Lidiane, existem hábitos para você nesse esporte tão aclamado nesse podcast? Eu tenho alguns, mas primeiras damas. Eu acho que, naturalmente, quando a corrida de rua entrou na minha vida, eu mudei meus hábitos de uma forma significativa que me fez prestar atenção que eu era uma pessoa antes de correr e sou outra agora. Algumas coisas, né? Outras eu deveria fazer. Uma delas é o hábito de acordar de manhã cedo, ver o dia amanhecer, uma coisa que eu não fazia há décadas. E coisa de quando eu estudava, quando era da escola, que eu estudava no turno da manhã, aí eu acordava às 5h30 da manhã, 6 da manhã. Que, na verdade, a gente precisa da luz do sol, a gente precisa produzir vitamina D naturalmente com a luz do sol. Isso é importante, é por isso que as mães têm que dar banho de sol nas crianças de manhã cedo. Faz bem para a gente e faz bem para o corredor. Mas se você não for obrigado, você não faz. É fato. Então, é um hábito que a corrida me trouxe naturalmente, que eu recomendo a muita gente. Acordar cedo. Eu geralmente eu faço isso por obrigação, né? As corridas acontecem muito cedo, sobretudo no Nordeste, que a gente corre. Então, acaba sendo obrigação. Se você não gosta de acordar cedo, se você quer virar um corredor, saiba que acordar cedo vai ser uma rotina na sua vida e vai acabar se tornando um hábito. E tem algumas coisas bastante legais nessa questão de acordar cedo, é que quando as pessoas começam a correr no início da manhã, elas ficam viciadas no sentimento de ter conseguido tanto antes das pessoas acordarem. Afinal, quem já não viu nas redes sociais aí, enquanto você está dormindo, eu estou correndo? Isso é quase um chavão entre os corredores e é motivo de orgulho a pessoa acordar às 4, 5 da manhã para fazer aquele treininho e antes do treino, fazer treino de jejum. Tem corredores, se você acorda cedo e se você acorda cedo e faz um treino de jejum, aí é que você é amostrado mesmo. Tem corredor que fala, eu corri de jejum, como se fosse uma coisa mais estupenda, fantástica e fora da curva. Vou falar para vocês, eu corro sem quase nada na barriga, às vezes um cafezinho e tal, mas é algo bacana isso, eu acho muito bacana. E sem contar que você, quando começa a acordar cedo e treinar mais cedo, você meio que ganha uma energia extra através dessas corridas por conta da liberação lá, da endorfina, que dizem tanto. Eu, por exemplo, eu corro toda terça e quinta-feira. Quando eu não corro, o sentimento de cansaço, fadiga é até maior. Quando eu não corro, eu me sinto cansado, preguiçoso. E quando eu corro, eu já chego elétrico no trabalho, animado
e já disposto para começar as atividades. Eu acho que isso todo mundo sente quando começa a fazer uma atividade logo cedo e já fica animado para o decorrer do dia. Não sei se você fica assim, Lidiane, feito um ursinho carinhoso, algo do tipo assim. Eu acho fantástico esse sentimento. É quem comeu um ursinho carinhoso, né? Que fica sorrindo como besta. Eu acho que eu fico mais produtiva. Eu também acho o dia mais longo. Porque uma pessoa normal, que não precisa acordar tão cedo, vai acordar umas 7 da manhã, 6 da manhã para quem trabalha às 8. Quem vai correr antes de trabalhar, às 3h30, 4 horas da manhã, está em pé. Então, o dia fica extremamente longo. Né? E você fica muito produtivo. Às 7 horas você já está treinado, tomado café, e já. Aí, para emendar a energia do treino que você chega por um tempo, tem gente que arruma a casa inteira. Eu tenho uma amiga minha, Lela, dos amigos que correm, que ela já chega, já volta do treino passando pela padaria, pelo mercado, fazendo a faxina. Às 9 horas ela já está com o almoço pronto. Você fica extremamente produtivo porque você ganhou algumas horas do dia. Tira a preguiça do negócio. Que já pede um outro hábito saudável, que esse eu preciso comentar porque é um mau hábito que eu tenho e é difícil, que é ter um sono regular, uma qualidade de sono que alguns corredores não têm, que a medicina diz que a gente, isso não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial de Saúde, que a gente precisa ter entre 6 e 8 horas de sono por dia. E caso você não tenha isso, sente falta, o corpo fica cansado. Você dorme 3, 4 horas por dia, você passa o dia meio molenga, dá uma forçação de barra quando corre, surge uma energia, mas quando chega no fim da tarde você está cansado. Você está forçando seu corpo a trabalhar eternamente no tanque em reserva. Você tem pouca energia porque você não descansou o suficiente. Então, todo corredor que vai gastar energia no próximo dia deveria ter um sono regular, que para alguns funciona 6, para outros funciona 8. Eu conheço gente que só consegue dormir no mínimo 10 horas por dia, e é sério isso mesmo, se não dormir 10, fica molenga. No meu caso, são 5. Se eu dormir menos do que 5 horas por dia, eu fico uma droga, e se eu dormir mais do que isso, já é mais do que o suficiente. E o Austin deve dormir umas 3 horas por dia. Nossa! Na gravação desse podcast, eu fiz um péssimo treino. Péssimo treino mesmo. A gente tem que dormir, a gente tem que acordar cedo, tem que dormir um pouco mais cedo. E isso é uma prática que eu não consigo ter essa rotina de dormir um pouco mais cedo. Eu tenho um hábito, se posso dizer assim, um hábito de organizar as minhas atividades para tentar até dormir um pouco mais cedo. Definir as roupas que eu vou utilizar, o tênis que eu vou utilizar, os equipamentos que eu vou utilizar, para evitar a desculpa de quando acordar, eita, ainda tem que trocar a roupa. Se possível, eu já durmo com a roupa do treino e parto para a corrida. Preguiça level master isso, né? Olha, para quem acorda às 4 da manhã, até às vezes até às 3, 3h30, dependendo do treino que você for fazer, um longão, a prova, um treino de 20, 30 quilômetros, você tem que fazer rápido, ir para o trabalho ou fazer outra atividade, você tem que deixar tudo pronto para você não ser sabotado pela sua mente. Tipo, tá muito cedo, tá cansado, eu já deixo tudo definido antes, eu já tenho o hábito de definir tudo antes para que eu não me sabote, porque vai que acontece uma chuva, a chuva já, por si só, já me detona. Eita, tá chovendo, não vai dar. Tá, mas tudo antes não é a roupa no corpo, não. Pode ser ela separada numa cadeira, né? Se for um treino muito pesado, eu já tô com a roupa, porque eu sei que a mente, às 3, 3h30 da manhã, a minha mente me sabota. Hoje, para lutar, para fazer um treino, que foi uma porcaria, eu era melhor ter ficado realmente na cama, ter estudado um pouquinho mais e deixado isso para lá e treinado na quinta ou na quarta. Estava muito cansado. Então, além de dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, é um outro hábito saudável que certas pessoas que estão aqui nesse podcast não têm, que é tirar dia de folga. Assim, um dia de descanso inteiro. Um dia de descanso inteiro não é
correr 21K de pipa num sábado, num sol quente do cacete, passar noites curtindo a cidade, rodando um dia inteiro, depois voltar quase 4 horas de viagem e depois treinar na segunda-feira. Isso não é um dia de descanso. Mas hoje não é segunda, né? Hoje é terça. Então, A data que a gente tá gravando, teve um dia de descanso sem fazer nada, nem academia, nem nada. Mas ainda o corpo estava cansado. Eu não sei se tá cansado, fica. Mas existe uma linha tênue entre o cansaço e a preguiça. Eu não sabia qual que era, porque eu não consigo raciocinar às 3:30 da manhã. Então, eu tive que lutar contra a preguiça. Então, o treino foi uma porcaria. Depois eu vi, realmente não era preguiça, era cansaço. Eu deveria ter ficado em casa. Mas... Uma vez eu visitei um cardiologista por também dores de cabeça e talvez fosse coração, porque outros médicos disseram que eu não tinha nada. Achei que fosse visão, achei que fosse neurologista. Aí parei no cardiologista porque eu realmente tenho um problema de pressão, mas eu conversando com ele, disse, isso não explica as dores de cabeça. Aí ele me disse assim, dor de cabeça é sinal de que alguma coisa está errada no seu corpo, não necessariamente na cabeça. E às vezes trabalhar com um tanque no reserva eternamente não faz bem para um carro, também não faz bem para uma pessoa. Se você está eternamente não comendo tão bem, ou está comendo tão bem, não está descansando tão bem, é como se você estivesse forçando o carro a entrar eternamente num sopro. E se isso não faz bem para o motor de um carro, não faz bem para você. Então, eu aprendi o lance do um dia de descanso. Hoje, por exemplo, eu trabalho com um foco radical. Isso me custa uma prova no último domingo foram 7 horas em pé, no sol quente, de uma prova longa, de um triatlo. Então, na segunda-feira, eu me dei o direito de ter preguiça. Trabalhei no computador, sim, mas sem treino, dormindo as 6 horas que eu preciso, no mínimo, eu preciso de 5, mas meu corpo estava tão cansado que eu dormi 7. Então, quando você está muito cansado e você dorme falando, que nem aconteceu já com certas pessoas desse podcast que estavam no meio do negócio e dormiram enquanto estavam ao vivo e gravando, isso é o corpo dizendo, não era só isso, às vezes a gente precisa de mais um pouco. Tudo cansa, na verdade. Não é só a prova que cansa, o sol cansa, ficar em pé depois dela cansa, passear cansa. Aí, às vezes, a gente precisa de 2 dias ou mais. Dependendo da prova, eu preciso de mais dias. Ou eu vim de um triatlo, de uma cobertura de um triatlo cansativa, que me fez andar, segundo o meu relógio, 3,5 km 2 vezes. Então, eu fiz 7 km rodando por lá. Eu hoje treinei leve, porque eu sabia que eu não tinha descansado o suficiente. Que é um outro mau hábito do corredor, que a gente deveria ter mais, é ouvir o seu corpo. Esse é um hábito que deve ser para a vida, não só para corredor, para qualquer esporte. Você tem que entender que deve ter alguma coisa errada. E se você não sabe exatamente onde é, mas está sentindo uma dorzinha que está incomodando, vai num clínico geral e faz todos os exames. Sangue, urina, fezes, pede abdômen total, sai pedindo tudo que puder que o plano dê direito. Mas tem que escutar o corpo. Exatamente. Esse é um dos pontos mais importantes até. Hoje eu fiquei meio míope, como eu te disse. Existe a linha tênue da preguiça e o cansaço. E quando eu cheguei no 6º quilômetro, eu falei, não dá. E definitivamente não dá. Isso é não respeitar Existe uma linha tênue. Você é preguiçosa. Não existe uma linha tênue. Quando eu já corri muito cansada, já fui fazer longão muito cansada, a perna parece que você está com caneleira amarrada nela. Ela não vai. Não é uma linha tão tênue. Você entende o cansaço. Agora, algumas pessoas querem ser maior que o cansaço, porque tem uma planilha, tem um objetivo, tem uma meta, e um dia perdido parece improdução. Todo mundo se sente improdutivo quando simplesmente abandona um dia de treino. Na verdade, eu não senti isso. Eu poderia ter sentido na quinta-feira, por exemplo. Na quinta-feira, eu estava muito cansado, porque eu fiz 32 na segunda. E definitivamente não acordei. Não acordei porque quarta-feira também eu fiquei até muito tarde trabalhando. Ou seja, perdi a quinta.
Mas não me preocupei com isso, porque, afinal, sábado tinha os 21K de pipa. Eu disse, não foi tão perdido assim. Eu descansei, digamos que eu descansei para os 21K de pipa, por mais que no sábado já estava previsto na planilha para a Maratona Internacional de João Pessoa 21 quilômetros para ser cumprido. Ou seja, eu perdi a quinta-feira. Hoje haveria 15 quilômetros, na data que a gente está gravando esse podcast. Mas o corpo estava cansado. Aí eu disse, poxa, só 15 quilômetros. Eu já fiz 15 quilômetros cansado. E rolou, cansado. Mas, enfim, hábitos. Respeitar a dor. Um hábito que é essencial. Eu, por exemplo, eu não engulo essa história de faca na caveira, no pain no gain. Eu acho até que é importante distinguir os momentos de esforço e superação. Momentos de dor. Eu falo isso porque desde o momento que eu fiz a Maratona das Praias, lá em 2018, lesionado, e eu fui nessa onda, tipo, sem dor, não há vitória, algo desse no tipo. pain, no gain. Essas coisas aí. Assim, é muito bonito na teoria. Na prática, isso pode te causar sequelas, às vezes até irreversíveis, ou reversíveis a longo prazo. Se você tiver o hábito de reconhecer que o seu corpo está precisando de um descanso, ou você realmente está correndo com dor, é importante, cara. É importante porque conviver com a dor não é legal, principalmente nos mesmos locais. É importante você reduzir os treinos, no caso até parar, avaliar, procurar um profissional adequado. A gente já falou isso aqui várias vezes. A gente teve pelo menos 2 episódios de podcasts aqui no Papo Corrida, falando com o Dr. Luiz Felipe. Essa questão de dor, se a gente vai se machucar, por exemplo, já teve um episódio ao vivo sobre isso. Fabuloso esse episódio. Então, dá uma verificada aí que vale muito a pena. Eu participei, né, como eu comentei, né, não estou me pabulando, não, dizendo, não, você foi para um triatlo. É só porque triatlo demora muito. Se eu tivesse ido para uma maratona, eu estaria dizendo a mesma coisa. Estou exausta porque estava numa maratona. Tudo que é muito longo, prova muito longa, é exaustivo. Mas eu escutei uma coisa de um atleta esse fim de semana que eu achei bonito, mesmo sem ser. Porque ele estava seria o último tiro no último esporte, nos últimos 300 metros, ele veio andando. Ele já tinha desistido, porque ele disse que estava com muita sede. Eu fui oferecer minha água e perguntei se estava tudo beleza. Ele fez, não, faltava uma volta ainda para eu dar, não vou mais não. Aí eu, não, pô, tá aqui a água, dá para tu continuar. Ele fez, não, quando o prazer se torna dor, é o momento de parar. A frase foi tão específica, ele falou com todas as letrinhas a palavra, que eu realmente marquei. Eu disse, é verdade. Quando você já está sentindo chegou ao seu limite e está forçando porque alguém está pedindo, porque é vergonhoso parar, você não está respeitando sua dor, deixou de ser prazer. Deixou de ser uma coisa legal, deixou de ser uma coisa gostosa. Isso é como ficar chutando uma parede e esperar pegar no dedão valendo. É o que eu penso. Se você está correndo na rua, você está correndo, treinando, está sentindo dor constantemente no joelho e faz, não, mas tem que ir. É menos exaustivo dar um murro na parede e esperar machucar o dedo, sinceramente. E às vezes a gente fala sobre dor e cansaço, algo desse tipo, e muita gente acaba, outro hábito, muita gente acaba desrespeitando essa lei de respeitar a dor, de se autoconhecer e saber o momento certo de parar e refletir, é porque eles não entendem as oscilações de desempenho. E, além disso, além de se cobrar demais, esses caras, eles acabam se comparando o desempenho deles com de outros caras. Isso são 3 maus hábitos que acabam comprometendo essa situação, que acaba acarretando a dor. Você acaba seguindo uma prescrição de treino ou fazendo algo que não é da sua capacidade, porque você está comparando com um cara que tem uma evolução mais rápida ou desempenho atlético até um pouco mais elevado, não sei, e acaba fazendo besteiras, acaba se cobrando demais e não entendendo que a sua evolução não é comparada com a de outra pessoa. A sua evolução depende de outros fatores. E isso acaba
gerando várias e várias e várias besteiras ao longo do caminho. São 3 maus hábitos que, se você tornar com bons hábitos, ao invés de se cobrar demais, se cobrar menos, parar de olhar o treino alheio e entender que o seu desempenho é algo a longo prazo e não instantâneo, como um miojo, você vai ficar um pouco mais feliz e evitar algumas ciladas. É mais o lance de ter como bom hábito, em resumo do que tu disse, seria olhar mais para si mesmo e menos para os outros. Se conhecer mais, se respeitar mais, se entender mais, ver que nem tudo que vai para os outros vai para si. O Washington queria 15. Eu fiz 2,5, descobri que eu estava exausta hoje, eu disse, não vai rolar. Fiz 2,5 correndo, voltei 2,5 andando, fiz isso aí. Vai ser só isso mesmo, que eu estou muito cansada ainda, não tem condições não. Penso que quanto mais você olha para si, menos você olha para os outros e acaba não se afetando com as postagens da rede social de olha o meu pace, as redes sociais hoje, né? As redes sociais atrapalham bastante nesse sentido. Quer ver outra coisa? É um outro hábito saudável que eu ia comentar, que tem uma relação também, não sei se tão direta com rede social, é se alimentar de acordo com a sua queima calórica e quantidade de exercício. Ou seja, alimentar-se de acordo com o que você precisa. Que isso aí envolve também rede social, porque quando você vê algumas coisas que os outros fazem, você quer fazer para si e não corresponde à sua rotina diária. Se você vê dá uma olhadinha no Papo Corrida, tem uma foto de um prato de Sandra e de Washington de respeito, de um almoço de respeito, assim, que qualquer pessoa que trabalha numa obra de trabalho braçal dizia, poxa, estamos pau a pau, bicho. Mas depois de uma corrida de aventura, são 2 pessoas que treinam regularmente, depois de eventos pesados, Sandra treina 3, 4 treinos por dia em fases, então a queima calórica dela é grande. Aí eu não posso nem querer comer a quantidade que ela come e dizer, não, se eles comem eu também posso comer, porque aí eu vou virar uma bola, mais do que eu já sou. Mas eu também não posso comer como o doutor Corrida, que é low carb, que eu não aguento. Eu tenho uma certa queima calórica, nem que seja na faxina na minha casa todos os dias, eu tenho uma queima calórica diferente de quem é quase sedentário e que não precisa. Então, a sua dieta é para você. E você precisa realmente consumir o que você precisa. Se você está sentindo fome o tempo todo, isso não é dieta. Isso não é regime. Lógico, existe adaptação do corpo, existe um tempo de que o corpo precisa para entender de que aquele prato de pedreiro ficou para trás. A partir de agora eu estou comendo o que eu realmente preciso. Existe isso. E para achar a quantidade ideal é interessante consultar um nutricionista, ou talvez baixar um aplicativo de cálculo calórico de acordo com as suas atividades. Tem algumas formas de fazer para você achar o quanto você precisa, para não ficar nem entre a dieta com 2 ovos e 2 folhas de alface, nem entre o prato de Washington depois de uma corrida. Tem um meio termo para isso, que é o ideal, né? Aquele prato lá foi uma exceção, meu amigo. Já expliquei isso. Rapaz, aquilo ali é exceção. Não. Eu tenho um grande currículo de viagem aí contigo para dizer que não foi tão exceção assim, não. Assim, mas aquele ali estava muito grande, pô. E o prato também era pequeno. Foi muito complicado colocar muita salada e colocar carboidrato ali no prato pequeno. A pessoal lá da Dona Benta, me desculpe. Né? Mas o bom hábito alimentar é metade, né? Nem tanto. Essa questão do hábito alimentar, o pessoal muitas vezes fala, Washington, você emagreceu demais durante essa pandemia. Na verdade, eu estou emagrecendo Na verdade, não estou mais emagrecendo, mas a minha fisionomia é de uma pessoa mais magra, principalmente quem lembra do Washington antes da pandemia, ali por volta de, sei lá, setembro de 2019, outubro de 2019. 2020 eu emagreci realmente bastante. Mas foi por conta da corrida? Não, foi por conta da minha mudança, da minha forma de me alimentar. Aí você pode falar, Washington, o que você passou a comer? Eu priorizei comida. Deixei os industrializados de lado, ainda como bastante coisa industrializada, mas não me abdiquei. Não cheguei e falei, você é vilão.
tenho prazer, pô, de comer batata frita. Vou comer batata frita. Eu vou fazer o quê? Eu gosto de pão? Gosto. Mas isso vai me deixar de comer pão? Vou comer menos. Eu comia toda semana, eu como alguns dias da semana, ou um dia da semana. E priorizo outras formas de energia. Ainda continuo comendo arroz, continuo comendo feijão. Também esse negócio de low carb, para mim, não funciona. Mas quer dizer que eu sou uma pessoa menos saudável? Não. Pô, eu só consegui evoluir na corrida porque eu busquei, de fato, uma adequação alimentar de acordo com as minhas necessidades, de acordo com minha rotina diária. Afinal, eu trabalho dentro de uma indústria, não dá para ficar escolhendo o tipo de prato que eu quero no meio do mato. Se eu tenho só aquilo ali, vai com aquilo ali. Se a comida não está tão legal, como um pouco menos. Então, é isso. Mas a alimentação, nesse caso, é muito importante. Comer mais legumes, uma dieta com baixa caloria, essas coisas assim. Mas eu acho que o melhor de tudo é você procurar, nesse caso, um profissional habilitado, um nutricionista. No momento, eu procurei alguém que pudesse me orientar e depois eu organizei de acordo com a minha rotina. Afinal, o nutricionista ele não sabe como é que é o meu ambiente de trabalho, não sabe qual é a minha rotina, e dentro daquilo que ele passou, eu consegui me adequar e estou aí um pouquinho mais magro. Mas, se hoje estou correndo melhor, é porque eu tirei um fardo do corpo bastante grande e fiquei um pouco mais leve. Logo, a corrida consegue se evoluir. E tem outra coisa que a gente às vezes esquece, além de negligenciar a alimentação, está na questão do fortalecimento. Tenha como hábito, além de uma alimentação correta, realizar o fortalecimento. Você vai ganhar maior velocidade, vai diminuir, vai retardar aquele processo de fadiga, vai melhorar a sua postura corporal e, melhor de tudo, acelerar a recuperação, se porventura você se machucar, e prevenir lesões. Muitas vezes eu me machuquei, não foi nem em corrida, foi em vacilos, bestas assim, às vezes caminhando. Ainda bem que ele sabe. Mas por conta do fortalecimento, esses impactos, essas batidas que acontecem, esses tropeções, até queda, né? Eu caí no chão. Então, se eu não tivesse fortalecido, eu tinha me lascado. Então, fortalecer não só melhora a sua postura e a sua forma de correr, como também previne várias outras coisas aí. Eu, depois que comecei, bem que eu tô meio farrapeiro nesse mês, mas não vou matar o ano de 2021 e 2020 por conta disso, né? Levando na questão geral, eu fortaleço, eu mantenho, de certa forma, as atividades na academia, ou até fora da academia mesmo. Falar em fortalecimento não precisa ser necessariamente dentro de uma academia. Aí é que vem o danado do professor de educação física para te orientar nisso aí. Fortalecimento e alongamento, eu acho que são hábitos excelentes para a vida de um corredor. Não é que quem não se alongue e quem não faça fortalecimento, treino de força, que ou vá para a academia ou em casa, não possa correr. Existem muitas pessoas que têm o hábito da corrida de rua constante, que já está inserido na rotina da semana e não fazem nenhum dos dois. Mas tudo que está bom ainda pode ficar melhor. Então, você pode evitar certas lesões, você pode melhorar seu desempenho, você pode até pensar em um pódio ou algo do tipo, se você tiver a preparação certa. Então, eu não conheço nenhum atleta de elite que não tenha o treino de força e o alongamento como constante. Agora, que dá para fazer só a corrida de rua e deixar a academia de lado, dá. Ninguém vai morrer por isso, não. Eu fiz isso por uns 3 anos. Quando eu descobri que corrida de rua era muito legal, a primeira burrice que eu fiz foi largar a academia. Eu achei que não dava muito tempo. E aí, por um tempo, o músculo ainda lembra que tinha aquela forcinha, mas o rendimento vai diminuindo, e você vai sentindo falta do que você tinha na academia. Às vezes você está muito cansado para correr porque tem treino de força, vai estar. Mas não significa que é o treino de força que está atrapalhando. É você que não está conseguindo o equilíbrio entre os dois. Inclusive, a gente já falou aqui com o Manu,
professor Emanuele Medeiros sobre a importância do treino de força, lá no comecinho do podcast, que se você está sentindo ruim fazer os dois, é porque você não encontrou o equilíbrio perfeito. E aí é uma questão de ajeitar a agenda, dar um jeitinho, mas o hábito de se alongar, tanto de vida, no alongar e o treino de força, como no dia da prova, é importante. Eu já fiz muito isso de que não estou afim de aquecer, vi aquela galera fazendo rodinha antes da largada e indo aquecer em conjunto e achava isso tabaquice, e sempre aqueci no caminho até descobrir que é melhor aquecer antes. Até o dia que eu aqueci antes e comecei a correr, descobri que não é que você fica melhor, não é que você consegue começar a corrida num ritmo melhor e economiza tempo pra caramba no percurso. É aquele bom hábito que você se sabe testando. Então, se quiser, experimente um dia começar uma corrida alongando, aquecendo antes, para ver a diferença de como é começar direto correndo. E falando em corrida, tem um hábito que pouca gente tem, mas se cobra, que é resultado. Então, eu aconselho colocar na listinha de coisas que você deveria fazer como corredor, que é montar uma estratégia de prova. Falando já da competição em si, do desafio que você vai fazer, seja sozinho ou seja com um técnico, pense um pouquinho antes de se inscrever na corrida, tanto para saber se ela dá para você, como saber o que esperar dela, o que você pode desenvolver nela. Por exemplo, você vai fazer um desafio das serras de 27 quilômetros e você quer completar isso em 3 horas. Dá uma olhada para ver se na tua vida cabe treino para esse tipo de tempo, se você está preparado para esse tipo de percurso, se o seu corpo está preparado para isso, como você pode se preparar para isso. Isso se chama estratégia. Os melhores maratonistas não decidem hoje que querem fazer uma maratona, não. Eles decidem com o tempo, né? Tem que ter pelo menos umas 16 semanas aí de planejamento. É o que se espera, né? Há quem que resolva em 3 semanas fazer uma. Já vi, aconteceu, a pessoa terminou. Não terminou bom, não terminou andando direito, não, mas terminou. Mas pode não terminar, né? É complicado. E isso leva a um requisito importante, um dos bons hábitos, que é seguir o seu próprio plano de treino. Essa orientação é principalmente para os corredores que gostam de treinar em grupo. É até certa forma muito comum um ali trocar dicas, trocar experiências, mas cada um ali tem a sua velocidade, o seu próprio ritmo, tem até a sua melhor forma de treinar. Às vezes o cara tá naquele grupinho ali só para azaração, para descontrair, mas não está treinando de forma séria ali, tá ali só no pace paquera. Então, seguir o seu próprio plano de treino é extremamente relevante para que você evite lesões, você possa evoluir da forma correta e tenha um planejamento certo para que você consiga treinar. Né? Também. Que os atletas mais sérios que estão seguindo a planilha direitinho, eu conheço muitos que dizem, eu não vou treinar com vocês hoje no grupo, mas eu vou finalizar meu treino lá. Eu vou partir de tal lugar para finalizar e confraternizar com vocês. Isso é legal. Existem formas de se manter no grupo sem necessariamente se boicotar. Agora, a tendência é que se você for toda semana no treino e seu treino tem que ter um pace específico, uma distância específica, aí quando chega para a galera das duas, uma. Ou você vai querer ir com a elite do grupo, que são os mais rápidos e vai se forçar o que você não deveria, ou vai bater a preguiça e você faz, vou com o grupo da caminhada, que corre e caminha. Tem milhões de formas dentro de um grupo de não seguir sua própria planilha. Mas dá para fazer. Mas às vezes você vai sacrificar, vai faltar treino de grupo, vai. Eu conheço muita gente que continua no grupo e mesmo assim faz, hoje não vai dar para mim não, que o dia da planilha é descanso. Vou lá só para o lanche no final, depois do percurso de vocês. É assim, se você tem meta, acontece. Não dá para embarcar tudo, não. Há quem consiga fazer tudo, mas é muito difícil. A menos que você esteja um grupo que seja muito parecido com o seu pace, seu objetivo, talvez o mais próximo que seja aqui, que algo do tipo, seria o DMTT, que todo mundo quer trilha e todo mundo quer longão. Aí é o que chega mais perto
do que seria um objetivo em conjunto. Mas num grupo de 10 pessoas, você consegue ter 10 pacers diferentes, 10 objetivos diferentes. Então, é melhor seguir o seu. Não, não é maldade, não é abandonando os amigos, não. É ser legal consigo mesmo. É respeitar seus limites e para poder conseguir seus objetivos. É isso mesmo. Eu acho que existem formas de você manter esse convívio e priorizar a planilha. A gente já falou isso várias vezes aqui. A gente já fez episódios falando sobre a importância do grupo de corrida. A gente fez episódios sobre treino com a própria Manu e com o Jeffter também. Então, vale muito a pena verificar estes episódios. E uma coisa que a gente às vezes esquece, é até importante falar, é o danado do protetor solar. Você usa protetor solar, Lídia? Eita, isso é verdade. E isso é, pela cor que eu estou vendo no vídeo, com certeza tu não usa. Não usei. Lá em Pipa estava aparecendo sei lá, um crustáceo, um mutante. Nossa, eu fiquei vermelho depois dos 21K de Pipa. E eu fiquei assustado. Quando vi o vídeo, a gente ficou brincando no final da tarde com a GoPro, fazendo tabaquista. Eu vi um vídeo circular que mudou de cor. Eu fiquei vermelho. Eu fiquei vermelho, quase da cor dos 21K de Pipa, da camisa dos 21K de Pipa. E ali eu me assustei. Mas, claro, o que aconteceu? A criança aqui esqueceu de colocar o protetor solar. Isso deveria ser um hábito fundamental, pois o ultravioleta provoca rugas, manchas marrons, danos na pele e surgimento de espinhas, surgimento de sinais. E algo que ninguém quer, né? Normalmente, quando eu levo muito sol, tipo agora, que eu levei muito sol, mas eu ainda tive a sorte que alguns atletas olharam para o meu rosto no último fim de semana e disseram: tu tá muito vermelha, toma um protetor que tu tá muito. Eu também não gosto muito de chapéu, que atrapalha um pouco, no caso da máquina fotográfica. É importante também, se você também não é tão amigo do protetor solar, então seja um bom amigo da viseira, pelo menos, da viseira, do chapéu, que ajude alguma coisa, né? O ideal é os dois, mas já que não vai ter os dois, então pelo menos seja amigo de uma viseira para ajudar o negócio, e um óculos de sol de boa qualidade, por favor. Eu não uso óculos, a bronca é essa, que eu não consigo usar óculos. Eu não consigo usar óculos, não gosto muito lá de usar chapéu. Às vezes eu uso chapéu só para tirar onda mesmo. E viseira eu usava até de forma errada, eu botava para trás, porque eu não gosto. Então, mas protetor solar eu acho que deveria ser algo que até eu mesmo não consigo utilizar, de certa forma, de colocar. Que se Sandra colocar em mim, beleza. Se não colocar, eu esqueço. O dermatologista gosta bastante disso. Mas, sabe, tem uma coisa que eu queria comentar, porque por mais que eu escute de alguns dizendo acabei de ir no médico, a maioria não faz. E é interessante fazer visitas regulares ao cardiologista, que é o órgão da gente que mais é impactado na corrida de rua. E tem gente que sofre de muitos probleminhas pequenininhos e não percebem. Então, ter o hábito de ir pelo menos uma vez ao ano ao cardiologista deveria ser interessante para o corredor. Não é cada vez mais comum, não é impossível de descobrir ou de ver uma notícia de alguém que teve um mal súbito no meio da prova, porque a forçação de barra para o bichinho do órgão é grande durante o percurso, e as pessoas não costumam verificar. Acho, principalmente quem está no sobrepeso, porque com o sobrepeso é automático alguns problemas, como a pressão alta. É interessante ir uma vez ao ano fazer um check-up. Se puder, faz. Se não, tenta um jeito de ir pelo SUS, mas fazer o velho exame da esteira, que é chato, a gente já sabe. Agora, eu sei que tem corredor que se amostra dizendo: passei 20 minutos ali e por mim eu nem desligava de tão bom que é, porque quando a esteira eleva fica difícil e a galera começa a se amostrar. Mas sem ninguém pedir, era interessante ir para o cardiologista. Tem muitos males ocultos que a gente tem e não sabe do coração. E cada corrida eu escuto uma notícia diferente sobre alguém que passou muito mal e descobriu na hora que era o coração. Poderia ter descoberto antes. Era só ter visitado, feito o exame, aferido a pressão, ir acompanhando. Não é que não custa, porque custa.
Nem todo mundo tem um plano de saúde que faça isso de forma fácil. Mas pelo menos a cada 1 ano e meio, né, vamos dar uma olhadinha, já que a gente usa o coração tanto. E falando em hábitos ainda de saúde, não exagerar é interessante. Não forçar mais muita barra, que a gente já falou algumas vezes, é manter o seu limite. Respeitar o seu limite, isso envolve um dia de descanso, isso envolve, se você sentir dor, ir ao médico, isso envolve também hidratar-se antes da prova e não no dia, tomar conta de si. É se amar. Eu acho até que é um ato de amor, às vezes. Tem coisa que a gente faz que a gente nem percebe. Já que a gente está no mês de Outubro Rosa, quer ver uma coisa que faz muito mal para o coração, que poucas pessoas sabem, é o anticoncepcional. Ele, na verdade, ele mexe com a frequência cardíaca da pessoa. Então, tomar anticoncepcional e ainda correr e sofrer de pressão alta é uma bombinha relógio que pouca gente sabe. Então, custa nada fazer um check-up. Quer tomar um remédio agora? Vai perguntar para o médico, não é porque teu amigo disse que eu tomo desse e nada aconteceu comigo, que não vai acontecer com você, não. São coisas simples, como um remédio para dor, Torcilax, pode fazer bem para uma pessoa. Eu tomo ibuprofeno e Sandra uma vez tomou um ibuprofeno meu e passou super mal no meio da prova. É um remédio, na teoria, neutro, né? Que todo mundo toma para inflamação e dor, mas para mim foi legal e para ela não foi. Então, cada pessoa é uma pessoa, né? Meu velho, a gente vai chegando quase ao fim do episódio do podcast Papo Corrida e tem vários hábitos que eu listaria aqui. Primeiro, esqueça, meu velho, esqueça essa necessidade de procurar desempenho. Se você gosta da corrida, treine por prazer. Eu acho que é o primeiro passo que você tem que levar para a vida. Treine por prazer, corra por prazer, que aí o resto você evolui, desde que você faça da forma correta também. Respeite seus limites, estabeleça metas, leve a sua recuperação a sério, se porventura você se lesionar ou precisar parar. Reconheça as suas conquistas, celebre as suas conquistas, não importa se é pequena, se é grande, se você começou a correr 1 quilômetro, 2, 3, 5, 10, se você diminuiu o seu tempo 1 minuto, eu acho bacana isso, você reconhecer a sua evolução. E concentre-se não na quantidade, mas na qualidade, na sua qualidade de vida, não na quantidade de quilômetros que você fez em um único treino, vai que você participou lá do 100 km do frio, da ultramaratona, foi lá na Up Rio, correu, chegou no fim, mas se machucou e não correu o restante do ano. Você fez muita quantidade e não se preocupou com você mesmo, você não se respeitou a si mesmo e você não levou em consideração a qualidade, mas sim a quantidade e a amostração, por que não? Então, há vários hábitos que você vai aprendendo no decorrer da vida, inclusive até fazendo besteira. Aí você, eita, fiz besteira. O que é a forma correta? A forma correta é essa. O erro também ensina. O erro também ensina. Então, cuidado, meu amigo. Como diz o filósofo, é uma cilada, Bino. Então, e aí, Lidiane? Eu tenho só mais um que eu acho muito importante, que quem está ouvindo já está fazendo. Se atualizar, dar uma lida, ver um livro, ver um filme, porque as coisas mudam todo dia. Eu não tenho nem uma década de corrida de rua, e há uns 7 anos atrás, primeiro a gente alongava e depois a gente aquecia para a corrida. Hoje, eu descobri há uns 2 anos atrás que o aquecimento dinâmico, que é o que corre, já aquece e alongando, é o mais adequado. Então, as coisas mudam. Você pode ter uma galera assim, um professor da educação física de 30 anos atrás, que tenha todo um método que funcionou, mas a gente tem novidade o tempo todo. Novos fones de ouvido, já não se usa mais a abraçadeira que eu comecei a usar para botar o celular, hoje já é coisa antiga. Relógio era só eu uso pochete porque eu sou cringe. A moda agora é pochete, porque agora os celulares já nem precisam estar mais na corrida, na verdade, já que os relógios são autônomos já, né? Antes você tinha que ter o relógio com os dois, ou você tinha que ter um Garmin.
Não tinha muitas opções para fazer, ou um Garmin ou um Polar. Hoje a gente tem milhões de marcas que já não eliminam o uso do celular. Assim que você voltar a ficar perto do celular, o Bluetooth já manda meu treino. Já ficou mais fácil. Todo dia tem novidade, todo dia tem método novo, tênis melhores, tênis mais baratos, marcas novas surgindo. Então, lê, não custa. É um pouquinho de tempo. Se não dá para ler a matéria toda, dá uma seguida nos perfis das redes sociais, das publicações, tipo Runner's World, revista Com Time. Dá uma olhadinha nas hashtags, vê o que o pessoal está falando sobre corrida para ver novidade e ampliar a cabeça sobre as coisas, sobre novas modalidades, o que é que está surgindo. Trekking eu conheci esse ano, não sabia nem que isso existia na vida. Então, e admito que uma corrida que existe há décadas, eu só aprendi em 2021, no meio de uma pandemia. Não tive a oportunidade nem de participar, só de fotografar. Existem outras modalidades que você talvez não conheça. Corrida de aventura, eu só conheci ano passado. Corrida de obstáculo, também só conheci ano passado. Não sabia como funcionava esse tipo de modalidade. Tem novidade, tem livro, tem gente contando história. Lê, vai na internet, busca ajuda, pergunta que podcast tem, só tem o da gente, né? Corredor Irônico está aí, consultório da corrida no YouTube está por aí para contar novidade. Sempre tem coisa para aprender. E já que a gente falou sobre conhecimento e está falando sobre hábito, pode esquecer de falar do livro do Sérgio Rocha, né? Nosso amigo Sérgio Rocha, lá do Corrida no Ar. 100 coisas que todo corredor deveria saber. Um livro pequenininho, com 120 páginas, muito rápido, quem não leu ainda, tem disponível. Quem não precisa comprar na versão impressa. Se você tiver um Kindle, dá para ler na versão digital. Eu li na versão digital e lá nos 21K de Pipa, finalmente, eu ganhei o meu autografado. Na verdade, ele já casou eu com a Sandra. A dedicatória está Washington e Sandra. Então, é união de bens, meu amigo. Ferrou. É comunhão de bens agora já. Eu já ia te perguntar se tu tinha conseguido ganhar, porque Sérgio Rocha é tão rochedo, como a gente diz, que ele vende livro até andando na rua. As pessoas conhecem ele. E dos 100, eu acho que tinha uns 30 que eu não fazia na leitura. Então, ler é importante. Tem tanto livro. Se quem estiver passeando no shopping, vamos entrar na livraria leitura e dar uma olhadinha na seção de esporte. Tem tanto livro sobre história de superação ou como correr, dicas de alongamento. A pessoa se surpreende. Online também tem coisa gratuita. É isso aí, meu velho. Leia, atualize-se, deixe de vícios errados aí, saia dessa vida, meu amigo. Se puder também, siga a gente, veja os outros episódios anteriores, porque semana que vem tem mais, né, Lidiane? Ao vivo, e a gente ainda vai descobrir o que é, né? Ele está em processo ainda de baixar o santo para descobrir qual vai ser o próximo papo e quem serão os convidados. É isso mesmo. E você já sabe, meu velho, estamos em todos os aplicativos de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e vários outros aí. Se bobear, você encontra o Papo Corrida até na radiola da sua avó. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.